Uma casa de apostas feita para você, torcedor paranaense. A Bplay Paraná chegou como parceira do canal 3 Pontos para trazer para você as melhores odds, os melhores mercados para que a gente possa se divertir junto. Bicho, assim, alguns de vocês devem concordar com a manchete da thumb que eu botei ali brincando. Eu sou maluco e assim, 99% das pessoas que eu conheço que quando, porra, sabem que eu optei em trabalhar com o Clube Atlético Paranaense também falam a mesma coisa, tá? Sou constantemente julgado nesse sentido de, cara, Atlético Paranaense? Eu reforço sim Atlético Paranaense. É um prazer muito grande poder trabalhar diariamente com o Furacão. O pessoal não entende muito, mas eu continuo aqui, né? Então, assim, não tem afirmação maior do que essa. Mas enfim, rapaziada, o vídeo não é sobre mim. No final das contas, até é. É sobre uma percepção minha. Eu não sei o que vocês acham, mas eu tenho vontade de ver esse Atlético todo dia, cara. Eu tenho vontade de ver esse Atlético todo dia, porque eu entendo, assim, o rebaixamento ele foi muito doído pra mim. Pra mim foi, assim, um ano muito difícil profissionalmente. Ver um Atlético de tantas derrotas, tantas derrotas, tantas derrotas. E assim, o meu conteúdo, ele não cresce na derrota. Eu não sou um cara que me alimento por sangue. Então, assim, foi um ano que o crescimento do canal foi um pouco travado. Porra, muita gente vindo me dar porrada, porque eu sempre tentava manter uma perspectiva um pouco positiva. Eu perdi, cara, até patrocinador, tá ligado? Eu perdi até patrocinador aqui do canal, então foi um ano dificílimo pra mim. Eu sofri muito com o rebaixamento do Atlético, também a gente viu o Atlético naquela situação. Assim, a gente trabalha todo dia aqui pra ver o Atlético na posição mais alta. Ver o Atlético sendo rebaixado, pô, foi uma dor que eu fui me preparando aos poucos, mas foi uma dor muito grande. Só que eu não olho pra 2025 como um ano de, ai, tem que sair todo mundo fora, todo mundo, não. Eu olho como um ano do Atlético se reencontrar. Eu sempre falei isso pra vocês, desde a temporada passada, quando a gente nem tinha sido rebaixado ainda. Se o Atlético cair, pô, 2024 foi o ano da queda pra 2025 ser o ano da reconstrução. E eu acho que o Atlético precisava de uma chacoalhada. Eu acho que o Atlético, se ficasse na primeira divisão, talvez mantivesse os mesmos erros que fizeram ele chegar onde chegou. A constante troca de treinadores, profissionais pouco gabaritados no departamento de futebol, elencos curtos e com brechas claras. Hoje, por exemplo, não é o Márcio Lara, o diretor financeiro que comanda o departamento de futebol do Atlético, é o Rodrigo Possebon. Querendo ou não, pô, dirigente que já passou pelo Inter, experiência como jogador do Manchester United, jogador do Santos, sabe? Querendo ou não, Barbieri, pô, tomou uma porrada do Maringá e fica. Querendo ou não, a gente conseguiu montar um elenco vasto. O Atlético, de alguma forma, tá aprendendo com os erros da última temporada. E acho que precisava aprender mesmo. Eu acho que desde a passagem de Alexandre Matos e Filipão, cara, se o Atlético tinha alguma coisa organizada, desorganizou ainda mais. Eu entendo quem pede fora Petralha, fora Márcio Lara. Assim, o torcedor, ele quer longe do clube quem fez mal pro Atlético. Esses caras fizeram mal pro Atlético. Esses caras tomaram decisões que foram péssimas pro clube, eu não tenho dúvida disso. Mas a minha percepção de 2025 é diferente. Eu não olho com esse ódio, eu olho no futuro. Ai, nossa, como o Thiago é evoluído, não. Eu acho que é muito mais pra, olha como eu sou maluco. Porque, assim, a gente pode, novamente, pô, usar 2025 pra ser um ano de protesto, de cobrança e tudo mais. Mas eu olho nessa perspectiva de reconstrução porque eu acho que a gente tem muito talento. E eu vou bater nessa tecla. Cara, quando a gente fala de Esquivel, quando a gente fala de João, quando a gente fala de Sapelli, quando a gente fala de Isaac, quando a gente fala de Velasco, quando a gente fala de Luiz Fernando, a gente fala de um time mais talentoso do que, por exemplo, foi 2021. Que foi um ano que a gente vai lá e é vice-campeão da Copa do Brasil e é campeão da Copa Sul-Americana. Ah, mas Thiago, por que a gente foi campeão em 21 e não foi rebaixado em 24? Não tinha muito a ver com talento. Tinha a ver com o momento do clube. Em 21, por exemplo, a gente tinha o trabalho do Paulo Autuori por mais de um ano ali, quando chegaram os momentos mais decisivos. Por isso que eu insisto tanto na manutenção do trabalho de treinador, que eu acho que é fundamental para a equipe.
E assim, o Atlético conseguiu competir mais. O Atlético conseguiu competir muito mais. Mas eu continuo acreditando nessa equipe. Volto a dizer. Assim, por exemplo, 18, 19. 18, né? Que começa toda aquela reformulação e vem aquele Atlético vencedor. Cara, também era um time com pouca perspectiva, muito talento, que foi potencializado pelo conto de fadas do Clube Atlético Paranaense, que foi o técnico Maurício Barbieri, não, o técnico Thiago Nunes. E a gente espera que o Maurício Barbieri possa ser o Thiago do passado, no sentido de potencializar talentos e ao mesmo tempo fazer a equipe competir. Que foi a fórmula que o Thiago Nunes usou. Um time competitivo com seus operários e um time que estava pronto para brilhar quando tivesse a bola, quando passasse no pé do Nicão, do Bruno, do Renan, do Léo Pereira, do Marco Ruben, do Rony, do Pablo naquela fase iluminada. E esse ano é a mesma coisa. Que os nossos operários possam trabalhar para a bola passar no pé do Zapelli, do Velasco, do João, do Isaac, do Luiz. A fórmula é mais ou menos essa. Não adianta a gente ficar num cenário de o Atlético tem que contratar jogadores milionários. O Atlético não vai partir para esse caminho institucionalmente, volto a dizer. O Atlético não vai partir para esse caminho institucionalmente nem quando a SAF estiver aqui, gente. O Petralha já falou sobre isso. Então, quando eu digo que eu quero ver esse Atlético todo dia, eu ainda acredito que esse time ele pode evoluir de maneira longeva. E 2025 vai ser um ano muito proveitoso para essa evolução, levando em consideração que o time ele vai estar numa perspectiva que é basicamente a baixo nível de competitividade. Os jogadores mais jovens eles podem se bancar, eles podem se justificar para quando voltarem no nível de competitividade mais alto, estarem mais confiantes, estarem mais maduros, estarem tecnicamente mais prontos para competir no nível de Série A. Então acabou o jogo contra o Paysandu, eu já queria o jogo contra o Criciúma, e eu já quero o jogo contra o Cuiabá, porque eu quero ver como esse time vai reagindo. Pô, jogo em casa, bloco baixo, torcida pressionando, como vai ser jogo fora de casa contra adversário de um nível maior, como vai se comportar. Porque, eu volto a dizer, 2025 é sobre subir, mas não é só sobre subir. 2025 também fala muito sobre 26, sobre 27, sobre 28, sobre 29, sabe? Então, que o Atlético Paranaense tem essa visão de futuro para ter perspectiva de futuro. Outro dia eu vi um corte de um jornalista falando que o Atlético não permite almejar taças. Além de achar um puta comentário aproveitador, mas beleza, isso não entra no caso, cada um comenta o que quiser. Eu discordo. Eu almejo taças. Almejar taça, você pode almejar de várias formas. Você pode fazer que nem o Cruzeiro, botar um caminhão de dinheiro que, nesse caso, o Petralha tá certo. Não te garante muita coisa, não, se você não tiver planejamento, se você não tiver projeto esportivo. Ou você pode pegar um grupo, fazer primeiro um grupão, fazer uma peneira num ano de Série B, tirar os principais talentos, potencializar esses principais talentos com o trabalho do treinador e, principalmente, fazer uma boa reformulação quando esse time voltar pra Série A, que, assim, é o que eu falo pra vocês. 2025 vai ser uma peneira. A gente elogia muito talento, mas tem muito jogador que tem que ficar por aí. Tem que ficar pelo caminho. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.